Como Deus fala contigo através desta oração, quando tudo parece estar em silêncio e ninguém te ouve. Quando tudo ao seu redor se cala, algo dentro de você começa a gritar. E esse grito não é de raiva nem de desespero, é um clamor silencioso que nasce da alma cansada. Você ora, mas não ouve resposta. Você pede, mas não vê movimento. Você dobra os joelhos, derrama lágrimas, repete as palavras, mas parece que o céu está mudo. E nessa hora, algo dentro de você começa a perguntar: será que Deus me esqueceu? Será que Ele realmente me ouve? Será que a minha fé ainda tem valor? O silêncio de Deus é uma das provações mais duras da vida espiritual. Ele não grita, Ele não envia relâmpagos, Ele não interrompe o caos com trovões. Não. Muitas vezes, Ele apenas se cala. Mas nesse silêncio, há algo sagrado acontecendo que os olhos naturais não enxergam, porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre esconde um propósito. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Ninguém te entende, ninguém te escuta. As mensagens que você envia ficam sem resposta. As ligações que você faz não são retornadas. Você até se acostumou com a solidão, mas quando ela invade o seu espírito, aí tudo muda. Não é mais só a ausência de pessoas, é a sensação de que até Deus virou o rosto, que até o céu fechou os ouvidos, que a sua oração se perdeu no ar. Mas há uma verdade que o inimigo tenta esconder nesses dias de silêncio. Deus fala, mesmo quando você não ouve. Deus age, mesmo quando você não percebe. E às vezes, o silêncio dele é o maior convite para que você entre em um nível mais profundo de intimidade. Porque quando ele se cala, ele está revelando algo que vai além das palavras. Ele está treinando o seu espírito para escutar com o coração. Ele está despertando a sua fé para confiar sem ver. E ele está te preparando para receber o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma imaginou. O Espírito Santo quer te conduzir hoje para dentro desse lugar secreto, onde o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser resposta. Porque a ausência de barulho não é a ausência de Deus. O silêncio pode ser o palco onde o milagre está sendo montado nos bastidores. E a oração, essa oração que brota do seu peito, mesmo quando os lábios estão calados, é o canal que conecta você à presença dele. Neste vídeo você não vai encontrar fórmulas mágicas, nem frases vazias de autoajuda. O que você vai viver aqui é uma travessia, um despertar, uma renovação. Porque existe uma oração que nasce quando tudo parece estar em silêncio, e essa oração tem poder de mover o céu. Existe uma palavra que chega quando ninguém mais te ouve, e essa palavra muda destinos. Existe um Deus que permanece mesmo quando todos vão embora, e esse Deus escolheu falar com você agora. Você não está assistindo por acaso. Essa mensagem é uma resposta. Essa oração é uma porta. Esse momento é um chamado. O céu não está mudo. Deus não te ignorou. Ele apenas te trouxe até aqui para que, no silêncio, você ouça o som mais profundo da fé, o som da confiança. A confiança de que, mesmo em silêncio, Ele continua sendo Deus e Ele ainda está falando com você. O silêncio de Deus não é o fim, é um chamado. Há um silêncio que machuca, mas também há um silêncio que prepara. E é esse que você está vivendo agora. O silêncio que te empurra para dentro, que te obriga a encarar aquilo que você tentou evitar por tanto tempo. O silêncio onde parece que nem Deus fala mais, que nem o céu se importa, que nem o Espírito Santo responde. Mas preste atenção, esse silêncio não é castigo, não é abandono. É um chamado disfarçado, um chamado para um lugar onde só entra quem não desiste, onde só permanece quem realmente quer conhecer a voz de Deus, sem ruídos, sem distrações, sem intermediários. O silêncio de Deus nunca é em vão. Ele não desperdiça silêncio. Se ele se cala é porque algo está sendo gerado. Se ele não responde de imediato, é porque está construindo algo que não pode ser interrompido com pressa. Ele conhece o tempo exato de cada coisa. E quando o céu se fecha aos nossos sentidos, é porque Deus está abrindo algo no invisível que vai mudar completamente o visível. O que agora parece ausência, amanhã será evidência.
Mas, por enquanto, é silêncio. E no silêncio, Deus nos ensina a escutar de outro jeito. Ele nos ensina a confiar sem sentir, a crer sem ver, a permanecer sem respostas. A alma grita nesse processo. Você clama e nada. Você jejua e não sente diferença. Você canta, mas parece mecânico. Você chora e só sente o peso do travesseiro, o eco da dor dentro do peito. Mas há algo que você não vê. Enquanto tudo isso acontece, Deus está te esvaziando de ruídos. Está tirando as vozes externas que te distraem. Está quebrando as dependências emocionais que te escravizam. Está calando até os conselhos humanos, para que no fim você reconheça uma única voz, a dele. Uma voz que não compete, que não se impõe, que não grita, mas que se revela no secreto, na caverna, na oração que ninguém ouve, no lugar onde ninguém mais está. A mesma voz que falou com Elias não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Estava no sussurro. E sussurros só se ouvem de perto. Então, se Deus está em silêncio, talvez seja porque Ele quer você mais perto do altar, mais perto da palavra, mais perto da rendição, porque enquanto você estiver ouvindo todo mundo, será difícil ouvir a Ele. Por isso, Ele cala, para que você perceba que só a voz dele importa, que só a direção dele sustenta, que só a presença dele preenche. E quando você chegar a esse ponto, o silêncio já não será mais ameaça. Ele será paz. Muitos abandonam a fé nesse momento. Muitos desistem da oração quando não sentem mais emoção. Muitos param de buscar quando não há respostas visíveis. Mas os que permanecem, esses se tornam íntimos. Os que suportam o silêncio e continuam dobrando os joelhos, esses são os que recebem revelações que ninguém mais recebe, porque Deus revela segredos a quem suporta o processo, e o silêncio é parte do processo. Você não está esquecido, você está sendo preparado. A ausência de resposta não é sinal de rejeição, é sinal de maturidade. Deus não responde para provar que está com você. Ele se cala para te ensinar a confiar, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Esse é o nível mais profundo da fé. Não é a fé dos milagres instantâneos, é a fé dos desertos, a fé dos vales, a fé dos que não desistem mesmo quando não veem saída, a fé dos que esperam e confiam. É nesse lugar que você está, um lugar onde Deus está moldando a sua alma, lapidando sua sensibilidade espiritual, reestruturando sua identidade, fortalecendo sua fé, porque o que virá depois desse silêncio vai exigir um nível de maturidade que só pode ser construído aqui. Por isso, permaneça. Ore mesmo sem sentir. Louve mesmo sem vontade. Leia a palavra mesmo sem revelação imediata, porque tudo isso está sendo visto. O céu não está indiferente. Deus está prestando atenção a cada passo seu, e quando Ele falar novamente, será com resposta, direção e vitória. Esse silêncio vai passar, mas você não será mais o mesmo. Porque quando Deus silencia, Ele não se ausenta. Ele se aproxima de outro jeito, Ele te leva para outro nível. E esse novo nível não começa com palavras, começa com silêncio, mas termina com glória. Quando ninguém te ouve, Deus te escuta no secreto. Existem momentos em que nem o choro sai. A dor é tão profunda, tão atravessada na alma, que as palavras travam. Você tenta orar, mas sua mente está confusa, suas emoções misturadas, seu coração fragmentado. Tudo o que sai são suspiros, gemidos, lágrimas que escorrem sem autorização. Você tenta formar frases, mas nenhuma parece suficiente. O que você sente não cabe no vocabulário humano. Como explicar uma angústia que nem você compreende por completo? Como colocar em palavras um desespero que mistura medo, dor, frustração e saudade? É nessas horas que o Espírito Santo entra em ação. Ele não exige orações bonitas. Ele não exige coerência linguística, nem teologia sofisticada. Ele não está ouvindo com os ouvidos. Ele está ouvindo com amor. E mais do que isso, ele está traduzindo. Porque o Espírito Santo é o intérprete da sua alma.
Ele pega aquilo que você não consegue dizer e apresenta diante do Pai com exatidão divina. Ele transforma cada lágrima em intercessão, cada silêncio em súplica, cada pensamento em clamor. Ele entende até aquilo que você não entende em si mesmo. Romanos capítulo 8, verso 26, revela esse mistério glorioso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Isso é poderoso. Não são palavras, não são frases articuladas, são expressões espirituais profundas demais para a linguagem. São sons que brotam da dimensão do Espírito e sobem diretamente ao trono de Deus. E você pode estar exatamente nesse ponto agora. Você tentou orar hoje, mas não conseguiu. Sentou-se na cama, fechou os olhos, mas só conseguiu suspirar. E achou que isso não era suficiente, que Deus não levaria a sério, que você falhou até na oração. Mas não. O Espírito Santo estava lá. Ele pegou aquele suspiro e traduziu: Pai, ela está cansada, mas ainda crê, ainda confia, ainda espera. Ele pegou aquela lágrima e disse: Pai, esse filho te ama. Ele só não sabe o que fazer com tanta dor. Ele interpretou seu silêncio como fé em meio ao caos, como esperança em meio à escuridão, como rendição em meio ao colapso. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa saber o que dizer. Você não precisa fingir fé quando está confuso. O Espírito Santo já sabe o que está acontecendo. E ele não apenas te entende, ele intercede. Isso significa que ele ora por você. Em momentos em que você não tem forças para orar por si mesmo, ele ora no seu lugar. Ele clama por você. Ele sustenta você. Essa é uma das maiores provas de amor do céu. Deus não apenas te ouve. Ele colocou dentro de você um consolador que ora contigo, que intercede por você, que se move em favor da sua dor. E o mais belo, ele não está limitado às suas emoções. Mesmo quando sua alma está desequilibrada, o Espírito é preciso. Ele não ora baseado no seu medo, mas no seu propósito. Ele não intercede baseado no que você sente, mas no que você carrega. Você não está sozinho dentro de si mesmo. O Espírito de Deus habita em você. Ele está nos seus pensamentos, está na sua respiração, está nos seus silêncios. Ele te cobre de dentro para fora. E em momentos como esse, onde tudo parece travado, onde a oração não flui, onde a mente não colabora, ele continua trabalhando. E ele trabalha orando. Ele trabalha intercedendo por aquilo que você ainda nem teve coragem de pedir. Talvez você pense que está distante de Deus porque não sente mais nada. Talvez você ache que perdeu sua conexão porque não consegue mais orar como antes. Mas é exatamente agora que o Espírito está mais ativo do que nunca, porque quando sua força acaba, a dele se manifesta. Quando sua voz silencia, a dele sobe. Quando você se cala, ele fala. Você não precisa forçar uma oração. Não precisa se culpar por não conseguir. Basta se entregar, fechar os olhos, respirar fundo e deixar que o Espírito flua de dentro. Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece os planos do Pai. Ele sabe o caminho de volta. E mais do que isso, ele está te conduzindo. Por isso, não se desespere por não saber o que dizer. Apenas esteja presente, disponível, quebrantado, porque o Espírito Santo está aqui, agora, interpretando sua alma e levando cada detalhe da sua dor diante do trono da graça. E do céu virá resposta, virá cura, virá direção. Porque onde há gemidos, há intercessão. E onde há intercessão, há resposta certa. O silêncio anuncia a chegada do milagre. Há um tipo de silêncio que não significa abandono, mas prenúncio. Um silêncio que não representa a ausência de movimento, e sim a aproximação de algo divino. Deus tem maneiras únicas de operar. Ele não segue o barulho da lógica humana. Não se curva à impaciência do tempo terreno. Ele trabalha em uma dimensão onde o invisível precede o visível. E muitas vezes, antes do milagre, ele cala. Antes da resposta, ele oculta. Antes da manifestação,
Ele silencia todas as vozes, porque há glórias que só podem nascer no silêncio. Antes de Deus dizer haja luz, havia trevas e completa quietude. Antes da voz que criou o universo ecoar pela eternidade, tudo era vazio. Tudo estava em silêncio. E foi nesse ambiente que a palavra se revelou. Porque o milagre não precisa de plateia. Ele precisa de espaço. E o silêncio é esse espaço sagrado onde Deus remove distrações, cala tumultos, esvazia o ambiente, para então fazer o novo nascer. A mesma lógica se repete em várias páginas da Bíblia. Antes da ressurreição de Lázaro, houve dias de silêncio. Antes da vitória de Josué em Jericó, houve 7 voltas em silêncio. Antes da crucificação se tornar salvação, houve um sábado onde o céu permaneceu calado e o túmulo parecia vencer. O silêncio antecede a glória, porque o silêncio espiritual, quando suportado com fé, não é morte, é gravidez. O milagre está sendo gerado no oculto, e quando for o tempo, ele virá à luz. Você pode estar exatamente nesse tempo agora. Tudo parece parado, nada acontece, nenhum sinal, nenhuma resposta, mas é porque o céu está preparando o terreno. É como a terra antes da chuva, parece seca, mas por baixo as sementes estão vivas, e quando a chuva vier elas saberão exatamente o que fazer. O silêncio é o tempo da raiz, é quando ninguém vê, mas tudo se firma. É quando o que Deus está fazendo em você se aprofunda a um nível que nenhuma tempestade poderá arrancar depois. Talvez você esteja pedindo uma resposta agora, um sinal, um movimento. Mas Deus, em sua sabedoria, está apenas te pedindo: confie. Porque se Ele falou antes, Ele vai cumprir. E se agora está em silêncio, é porque Ele está colocando cada peça no lugar certo. Ele não se esqueceu da promessa. Ele não mudou o plano. Ele está apenas preparando o cenário para que, quando o milagre chegar, ninguém diga que foi coincidência. Todos saberão que foi Deus. É no silêncio que Ele trabalha onde você não vê. É no silêncio que Ele alinha pessoas, portas, lugares. É no silêncio que Ele muda corações, abre caminhos, desloca obstáculos. Você pensa que está parado, mas Deus está acelerando processos que precisam acontecer primeiro. Porque o milagre que Ele está prestes a realizar não será pequeno, não será superficial, será completo, inquestionável, irrefutável. Por isso, exige silêncio, para que nenhum ruído interfira, para que nenhuma dúvida roube a fé, para que nenhuma ansiedade atrapalhe o tempo perfeito. Se você crê, então abrace o silêncio. Pare de lutar contra ele. Comece a reverenciá-lo, porque Deus está mais perto do que parece. A quietude que te assusta hoje será a mesma que te surpreenderá amanhã. E o que parece demora, na verdade, é preservação. Deus está te guardando do erro, do impulso, da escolha precipitada. Ele está te escondendo da guerra antes da vitória. Está te colocando no ventre antes da vida nova. E tudo isso começa com silêncio. Feche os olhos agora e preste atenção. O silêncio tem um som. O som da expectativa. O som da fé que cresce. O som do céu que se aproxima. Você pode não ouvir com os ouvidos, mas seu espírito já percebe. Algo está mudando. Algo está se movendo. Algo está chegando. O silêncio não é fim, é anúncio, é prelúdio, é aviso do que está para nascer. O milagre não virá no seu tempo, mas virá no tempo perfeito de Deus. E quando vier, será maior do que você imaginou. Porque enquanto você achava que nada acontecia, o céu estava trabalhando em silêncio absoluto para te entregar algo eterno. A oração que abre os céus quando tudo está trancado. Existem momentos em que tudo parece fechado. As portas não se abrem, as oportunidades evaporam, as respostas não chegam. É como se o céu estivesse trancado, como se suas orações batessem em uma parede invisível e voltassem sem eco. Você sente que já fez tudo o que podia. Orou, jejuou, clamou, mas nada muda. E é exatamente nesse lugar, onde o desânimo tenta tomar conta, que Deus te chama para uma oração diferente. Uma oração que não depende de circunstâncias, mas de rendição.
Uma oração que não busca apenas soluções, mas presença. Uma oração que rompe barreiras porque nasce do profundo. Essa oração não é medida por quanto tempo você passa de joelhos, nem pelas palavras bonitas que você diz. Ela é medida pela entrega, pelo nível de verdade, pela intensidade da sua fé mesmo diante do silêncio. É aquela oração que brota quando tudo está trancado do lado de fora, mas o seu espírito decide não se render por dentro. Uma oração que sobe com sinceridade, mesmo quando o coração está despedaçado. Uma oração que não clama por um resultado, mas por um reencontro com o Deus que faz o impossível acontecer. Foi esse tipo de oração que Ana fez quando chorava no templo sem conseguir emitir som. Todos achavam que ela estava embriagada. Ninguém entendeu seu clamor silencioso, mas Deus entendeu. Porque a oração que abre os céus não precisa ser ouvida pelos homens, ela só precisa ser sentida por Deus. Ana não estava orando com os lábios, ela estava orando com a alma. E quando oramos com a alma, os céus não resistem. É esse tipo de oração que o Senhor espera de você agora. Não uma oração teatral, não uma repetição automática, mas uma oração nascida da vulnerabilidade. Uma oração que diz: Pai, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não tenho mais força, mas eu ainda te busco. Esse tipo de oração move o coração de Deus, porque ela não é feita para impressionar, e sim para se conectar. Não é feita para alcançar bênçãos passageiras, mas para tocar o eterno. Quando tudo está trancado, você tem duas escolhas: parar de bater ou insistir até que o céu se abra. E Jesus foi claro: batei e abrir-se-vos-á. Ele não disse quantas vezes, ele não disse por quanto tempo. Ele apenas prometeu que se você continuar batendo, haverá um momento em que a porta se abrirá. E essa promessa não mudou. Se a porta ainda está fechada, não é porque Deus não te ouviu, é porque Ele está te preparando. Porque a bênção que está do outro lado é grande demais para ser entregue de qualquer maneira. Ela exige maturidade, perseverança, fé. Essa oração que abre os céus também exige que você quebre o orgulho, que você se derrame por inteiro, que você se permita ser quebrado para ser reconstruído. Porque às vezes a porta mais difícil de abrir não está no céu, está dentro de você. E quando você se entrega de verdade, algo se destranca por dentro. Um peso cai, um véu se rasga, um novo entendimento nasce. E então a oração sobe como incenso puro, atravessa as nuvens da dúvida, corta o ar da resistência espiritual e chega ao trono com poder. Você precisa orar, mesmo sem vontade. Precisa clamar, mesmo sem ver mudança. Precisa declarar a palavra, mesmo quando tudo parece contraditório. Porque a oração não é movida pela emoção, mas pela convicção. E quando a sua voz se une à verdade de Deus, o céu responde. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Hoje é dia de orar de novo. Não do mesmo jeito, não com as mesmas palavras cansadas, mas com o coração mais exposto, com a alma mais rendida, com a fé mais viva. A oração que abre os céus não depende de fórmulas, ela depende de entrega. Ela depende da disposição de ir além do cansaço, da dúvida, da frustração. Ela depende da sua decisão de acreditar que o Deus que está em silêncio ainda está ouvindo. Não subestime o poder de uma oração feita em lágrimas. Não despreze o valor de um clamor que nasce no desespero, mas carrega a fé. Quando tudo estiver trancado, ore assim. Ore como quem sabe que do outro lado da porta há um pai com as chaves nas mãos, e que no tempo certo ele virá, e ele abrirá. Porque ele sempre responde à fé que não desiste. Testemunho profético, o dia em que Deus me respondeu no silêncio. Era uma noite comum, mas minha alma estava tudo, menos em paz. O silêncio dentro de mim era ensurdecedor. Não havia mais palavras para a oração, nem lágrimas para o travesseiro. Eu me sentia seco, quebrado, invisível. Tinha feito de tudo. Jejuei, clamei, ajoelhei dia após dia, mas a resposta de Deus não vinha, e aquilo começou a me corroer por dentro.
Cheguei a pensar que talvez Deus estivesse cansado de mim. Talvez eu estivesse além da misericórdia. Talvez fosse mais fácil aceitar que ele havia se calado para sempre. Foi nesse estado que sentei no chão do meu quarto, sem forças para manter nenhuma aparência espiritual. Eu não queria mais parecer forte. Eu não queria parecer nada. Só queria saber se Deus ainda me ouvia. A única coisa que consegui dizer foi: se o Senhor ainda está comigo, fala comigo de algum jeito, qualquer jeito. E me calei. Não houve relâmpago, nenhuma voz audível, nenhum calor sobrenatural, apenas um silêncio, mais profundo. E naquele instante, achei que tinha sido ignorado mais uma vez. Mas algo aconteceu ali. Não algo que meus olhos pudessem ver. Não algo que meus ouvidos pudessem identificar. Foi dentro, no espírito. Como se, sem dizer nada, Deus estivesse dizendo tudo. A sensação era como se uma mão me tocasse no invisível e dissesse: eu estou aqui, eu nunca saí. O quarto era o mesmo, o corpo ainda cansado. Mas dentro de mim algo havia sido reaceso. Eu não tive uma visão, não recebi uma resposta específica para os meus pedidos, mas ganhei algo maior, a certeza da presença. No dia seguinte, abri minha Bíblia por acaso e meus olhos caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E ali chorei como há muito tempo não chorava. Era como se aquele versículo tivesse sido escrito naquela manhã, só para mim. A palavra me encontrou no exato ponto da minha dor. Ela rasgou o véu do silêncio. Ela abriu os céus sobre mim, sem barulho, sem espetáculo, mas com uma autoridade que nenhuma dúvida conseguiu resistir. A resposta de Deus não veio como eu esperava. Ela não resolveu todos os meus problemas naquele instante, mas ela curou minha incredulidade. Ela restaurou meu espírito. Ela reafirmou a minha identidade. E isso me sustentou quando nada mais fazia sentido. Com o tempo, as respostas específicas também vieram. As portas se abriram. O milagre aconteceu. Mas o que marcou minha vida foi aquele momento em que, no silêncio absoluto, Deus me visitou com sua presença inabalável. Desde aquele dia, nunca mais olhei para o silêncio do mesmo jeito. Aprendi que o silêncio de Deus é carregado de propósito, que às vezes ele se cala para que possamos ouvir o que realmente importa, que ele se esconde não para nos punir, mas para nos atrair para mais perto, que quando ele não fala é porque está nos treinando para escutar com o espírito e não com os ouvidos, que quando ele parece ausente é porque está construindo uma fé que não depende de sinais, mas de convicção. Hoje eu entendo que o silêncio também é linguagem divina. É o idioma da profundidade, é a voz da preparação, é a maneira de Deus refinar os que Ele ama. E se você está passando por esse silêncio agora, eu posso te dizer com toda a autoridade da fé vivida: Deus está aí. Ele está mais perto do que você imagina. Talvez você ainda não o sinta, talvez ainda não o veja, mas Ele está te visitando nesse exato momento com a mesma presença que me alcançou naquele chão, naquela noite, sem palavras, mas com amor. E quando Ele se manifestar, você não será mais o mesmo, porque depois que Deus responde no silêncio, você nunca mais volta a depender de ruídos. Você aprende a confiar na quietude, aprende a caminhar pela fé e não pelo que sente. Aprende a reconhecer a presença dEle até quando tudo parece vazio. Porque esse é o verdadeiro milagre, ser transformado por uma resposta que não veio em voz alta, mas em um toque que ninguém viu, em uma paz que ninguém explicou, em uma certeza que o mundo não entende, mas que o céu confirma. O que fazer enquanto Deus ainda não responde? Esperar é uma das tarefas mais difíceis da vida espiritual. Esperar em silêncio, esperar sem entender, esperar quando tudo ao redor grita que é hora de desistir. Você ora, acredita, chora, se entrega, e mesmo assim, nada parece mudar. O céu continua em silêncio e o coração começa a se perguntar: o que mais eu posso fazer? A alma entra em conflito. A mente apresenta argumentos para parar.
As emoções oscilam entre a esperança e o esgotamento. E é justamente nesse espaço, nesse intervalo entre o clamor e a resposta, que sua fé é provada e purificada. O que você faz enquanto Deus ainda não respondeu, revela o que você realmente crê sobre ele. E aqui está a verdade que muitos ignoram. A espera não é um tempo perdido, é um campo fértil, um solo invisível onde raízes espirituais se aprofundam, onde o caráter é refinado, onde a intimidade com Deus se torna mais real do que qualquer milagre. Porque é na espera que aprendemos a amar a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Isaías 40:31 declara com clareza: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas essa renovação não é automática. Ela exige entrega, exige postura, exige decisão. Não é uma espera passiva. É uma espera que adora, que serve, que se alimenta da palavra, que continua crendo mesmo quando tudo parece contrário. Porque enquanto Deus ainda não fala, Ele observa como você lida com o silêncio. Ele examina a postura do seu coração. Ele testa a sua perseverança. E Ele honra cada ato de fé praticado no escuro. O que fazer enquanto Ele não responde? Primeiro, não pare de orar. Mesmo que sua oração pareça fraca, mesmo que sua mente esteja cansada, mesmo que você repita as mesmas palavras, continue. Porque oração não é sobre performance, é sobre comunhão, é sobre não soltar a mão de Deus, mesmo quando tudo diz que Ele não está ouvindo. É sobre manter o altar aceso. E um altar aceso no silêncio tem mais poder do que muitos gritos no barulho. Segundo, louve. Não porque você está feliz, mas porque a adoração é uma arma espiritual. Ela desloca sua mente da dor para a esperança. Ela exalta a verdade de Deus acima da sua realidade temporária. E quando você louva em meio à incerteza, o céu se inclina. Porque poucos sabem fazer isso. A maioria só louva quando recebe. Mas os íntimos louvam enquanto esperam, e esse louvor tem um peso eterno. Terceiro, alimente-se da palavra, mesmo que ela pareça seca, mesmo que pareça não fazer sentido no momento. A palavra é semente, e sementes nem sempre germinam no mesmo dia, mas elas carregam vida, e no tempo certo elas brotam com força. Leia, declare, medite, encha sua mente da verdade, porque quando o silêncio quiser gritar mais alto, você terá a voz de Deus já plantada em você para te lembrar: ainda estou aqui, ainda sou teu Deus. E por fim, continue andando. Não paralise sua vida esperando um sinal. Sirva, ajude alguém, cuide do que está nas suas mãos, porque muitas vezes a resposta de Deus vem enquanto você está em movimento, enquanto você escolhe obedecer no pouco, enquanto você decide permanecer mesmo sem emoção, enquanto você se recusa a largar a fé, mesmo com o coração em pedaços. O tempo da espera é um tempo de escolhas. E cada escolha que você faz nesse intervalo está desenhando o seu testemunho futuro. Deus não está indiferente ao seu esforço. Ele vê cada decisão, cada renúncia, cada dia que você levanta, mesmo sem forças, cada vez que você diz amém com lágrimas nos olhos, e Ele recompensará. Porque Ele é justo, porque Ele é Pai, porque Ele nunca deixa uma fé sincera sem resposta. Talvez você ainda não tenha ouvido nada, mas continue. Talvez você ainda não tenha sentido nada, mas continue. Talvez ninguém te entenda, ninguém te anime, ninguém te acompanhe, mas continue. Porque no tempo certo o céu se abrirá. E quando isso acontecer, você entenderá que a espera não foi desperdício, foi lapidação, foi preparação, foi graça. O que fazer enquanto Deus ainda não responde? Crer, servir, louvar, orar, esperar, com os olhos no céu e o coração firme na promessa. Porque quem espera nele nunca se decepciona, e o silêncio de hoje é o sinal de que a resposta de amanhã virá com peso de glória. Ele ainda está falando com você. Você chegou até aqui, e isso por si só já é um milagre. Porque nem todos têm forças para continuar, nem todos suportam o silêncio, nem todos permanecem quando Deus parece calado. Mas você ficou. Você escolheu ouvir,
mesmo quando parecia que não havia nada sendo dito. E agora, com o coração mais sensível, com a alma mais entregue, você pode escutar o que antes estava encoberto pelo barulho da dor. Deus ainda está falando com você. Talvez Ele não tenha respondido da forma que você esperava. Talvez o milagre ainda não aconteceu da maneira como você sonhou. Talvez a oração não tenha sido respondida com fogo do céu ou com portas escancaradas. Mas algo aconteceu aqui, algo invisível, mas poderoso, algo silencioso, mas transformador. Deus falou. E quando Deus fala, Ele não apenas informa, Ele transforma. Ele ressuscita aquilo que estava morrendo dentro de você. Ele limpa aquilo que estava pesado. Ele reconstrói aquilo que parecia perdido. E tudo isso aconteceu, não com gritos, mas com presença. Ele ainda está falando com você. Está falando por meio da palavra que tocou sua alma. Está falando por meio das lágrimas que você derramou enquanto ouvia. Está falando no aperto no peito que virou alívio. Está falando no silêncio que agora já não assusta, mas consola. Está falando nessa nova certeza que brotou aí dentro. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nem quando tudo parecia escuro. Nem quando ninguém te ouvia. Nem quando sua fé ameaçava ruir. Deus estava ali, está agora, e continuará contigo até o fim. Essa oração não termina aqui. Ela continua no seu espírito, continua na sua caminhada, continua cada vez que você dobrar os joelhos com sinceridade. Porque a oração que nasce da dor e é regada com fé se transforma em comunhão. E onde há comunhão com Deus, não há solidão que permaneça. Ele não prometeu que seria fácil, mas prometeu que não te deixaria. E Ele não mente, Ele não falha, Ele não abandona. Agora é o momento de decidir o que você fará com tudo o que ouviu. Você pode sair desse vídeo e esquecer, ou pode sair desse vídeo e se tornar alguém que carrega a presença. Você pode seguir esperando pelas mesmas respostas, ou pode escolher seguir com a fé que não depende de respostas. Você pode continuar pedindo para Deus falar, ou pode começar a reconhecer que Ele já está falando e que talvez o que falta não é a voz dele, mas o seu silêncio interior para ouvir. Há uma unção sendo liberada sobre sua vida, uma paz que o mundo não entende, um consolo que só o Espírito Santo pode oferecer, um fogo suave que aquece a alma cansada. É a voz de Deus dizendo: Filho, eu estou aqui. Filha, eu nunca me afastei. Ele viu suas noites em claro. Ele escutou sua oração mais sincera. Ele recolheu cada lágrima e anotou cada clamor. E agora, Ele responde não com barulho, mas com amor, com presença, com restauração. Se essa mensagem tocou seu coração, declare isso ao céu. Diga agora mesmo: Deus ainda fala comigo. Escreva isso com fé. Declare isso em voz alta. Deixe o mundo espiritual saber que você escolheu crer, mesmo quando não vê. Que você decidiu permanecer, mesmo sem sentir. Que você reconhece que o silêncio não te separou de Deus. Ele te aproximou. Ele te amadureceu. Ele te ensinou. Compartilhe essa oração com alguém que esteja se sentindo esquecido, porque o que Deus fez aqui hoje, Ele quer fazer com outros. Há corações precisando escutar que o céu não está mudo, que a dor não é sinal de abandono, que a ausência de resposta não é ausência de cuidado, e você pode ser a ponte para isso. Não se esqueça, Deus ainda está falando com você. E se você estiver disposto a continuar ouvindo, Ele vai te levar mais fundo. Ele vai te mostrar coisas que você nunca imaginou. Ele vai te usar para curar outros com a mesma voz que hoje te curou. Porque quando Deus fala com alguém no silêncio, é para preparar essa pessoa para ser voz dele na vida de muitos. E agora, siga com essa certeza no coração. O céu está ouvindo, e o silêncio nunca mais será o mesmo. Porque onde há presença, há resposta. Onde há fé, há propósito. E onde há Deus, até o silêncio carrega glória.